Hoje nós vamos falar sobre várias coisas. Eu vou estar trazendo para vocês aqui alguns conhecimentos do que eu tenho, que vai ajudar um pouquinho vocês a entenderem algumas questões melhor. E a gente vai falar, vou falar um pouquinho aqui da onde eu tirei esses conhecimentos, só um pouquinho para que vocês entendam da onde vem a origem daquilo que eu vou estar falando. A gente vai falar sobre identificação do ego, anotei algumas coisas aqui que fica mais fácil, né? Sobre a identificação do ego, sobre a personagem, né? Como nós lidamos com esse sofrimento, o apego à nossa história, as sensações, as emoções e uma coisa muito importante, as nossas identificações. Tudo isso eu aprendi durante todos os meus estudos que eu faço há mais de 25 anos. Comecei os meus estudos exatamente depois que eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, no qual eu comecei a me questionar por que eu vivia determinadas situações, por que aquelas coisas aconteciam comigo. E é exatamente a partir daí, desse estudo, eu comecei a entender um pouco melhor todo o meu processo, o que eu passava, como passava. E de 5 anos para cá, eu venho exatamente fazendo esse trabalho ainda mais profundo, através do conhecimento da Cabala. A Cabala entrou na minha vida para fazer com que eu me aprofundasse ainda mais naquilo que eu já vinha estudando, já vinha praticando. Só para vocês terem uma noção, eu passei durante muito tempo em vários lugares diferentes, captando ensinamentos diferentes. E a Cabala me ajudou muito a somar tudo isso e com isso aprofundar ainda mais nos meus estudos, a ponto de eu, na soma de todos o que eu já havia aprendido, poder trazer na prática e entender exatamente de uma maneira mais profunda tudo isso. Então vamos lá, a identificação com o ego, né? O que é o ego? O que é o ego? O ego, na realidade, nós temos o ego que é bom, que é o que nos dá segurança, né? Ele faz parte da nossa vida. Então, tem o ego que faz parte daquela coisa da segurança, que ele está lá no nosso inconsciente, que ele é primitivo, muito antigo, no qual faz com que a gente tome ações e tome determinados cuidados, exatamente porque nós temos essa memória celular dentro do nosso DNA, no qual faz com que a gente tenha algumas reações. Então, eu vou dar um exemplo básico, né? A gente sabe que a gente precisa, no caso de uma situação onde a gente corre algum risco de vida, que precisa tomar uma ação. Então, quando uma coisa acontece, que a gente tem que tomar uma ação, é inconsciente muitas vezes. Então, aquela mãe que, por exemplo, passa por uma situação onde o filho está com algum perigo, um exemplo que eu estou dando, ela cria uma força que ela não sabe de onde é que vem. E ela vai, ela consegue trabalhar essa força e assim ela muitas vezes consegue salvar o filho. Um exemplo. E essa força vem da onde? Vem exatamente dessas situações, desse momento onde ela aprendeu num dado momento lá atrás, lá na memória celular dela, que é isso que ela tem que fazer. E assim é igual às outras situações. A gente sabe que a gente tem que comer, a gente sabe que a gente tem que beber água, porque se não tivesse essas informações dentro do nosso corpo, da nossa mente, através dessas sinapses que o cérebro faz quando e sinaliza para o organismo que ele precisa, então você sente secura na boca quando você tem que tomar uma água, você sente o estômago doendo quando você tem que comer e não come, né, ainda não fez a sua refeição, você sente dor de cabeça quando você come algo que não está te fazendo bem, ou quando você não come, você sente mal-estar também quando você não come. Então, tudo isso são situações onde você tem essas reações exatamente que é para te alertar de algo que está faltando. E isso também é uma parte do ego, faz parte, né, da nossa vida, mas é algo que é para a nossa própria segurança. Vou te dar um outro exemplo. Muitas vezes a gente, principalmente eu falo por mim mesma, que eu já passei por isso. Infecção urinária, né?
muitas vezes eu fiquei com infecção ao ponto de doer o rim. Por quê? Porque eu não bebia muita água. E aí o que o meu corpo está me trazendo? Isso daí também é para vocês fazerem associações. O corpo, ele reclama, ele grita. E como é que ele grita? Através da dor. Então vocês percebem que o ego, ele está sempre ligado a algum dispositivo que é necessário para chamar a atenção da gente, para que a gente faça alguma coisa. No caso do ego, que está ligado à sobrevivência, é exatamente isso que eu comentei agora. É uma reação do corpo que o nosso corpo tem para poder fazer com que você beba água, coma, vá ao banheiro e aí vai. Então tudo isso daí, comer, beber, dormir, tudo isso daí é o corpo que reage. E isso faz parte dessa ancestralidade. Agora tem o outro ego. Esse outro ego, ele está muito ligado a questões que faz parte das nossas experiências de vida. Então, por exemplo, o ego está relacionado muitas vezes a situações vividas num determinado momento, onde você acredita que você aquela reação, ou você tem uma reação baseada numa memória, vamos colocar assim, de um acontecimento no qual você acabou colocando na mente, ou aceitou a sugestão da mente de que você era, por exemplo, vítima de uma determinada situação, ou vítima de um pai, de uma mãe, e aí você criou aquele ego, o ego de ser um pouco mais vitimizado, ou de ter, por exemplo, uma arrogância maior, que é para poder se defender das coisas, ou ser mais agressivo, que no lugar de se defender você ataca, porque isso também é um meio de mostrar de que você não está gostando daquela situação, porque tem muita gente que faz assim. No lugar de ficar quieto e se defender, eu vou atacar primeiro, porque aí eu atacando primeiro, eu me protejo. Então tudo isso faz parte do ego. E esse ego, que são essas situações na nossa vida, faz com que a gente não veja a realidade das coisas e dos fatos. E aí a gente distorce. Essas distorções de visão é que causam as dores. As dores estão sempre relacionadas a esse tipo de situação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho, Você, quando criança, passou por uma determinada situação e essa situação te fez entender e perceber, por exemplo, que você, como mulher, não podia ser uma profissional de muito sucesso, porque a mulher não é para assumir cargos de liderança. Ela não assume cargos de liderança porque você ouviu isso do teu pai, a tua mãe também meio que acatou aquilo, e aí você vendo tudo aquilo, porque o pai é uma pessoa de respeito, principalmente quando a gente é criança, pai e mãe é soberano, eles são a nossa referência. E aí você ouviu isso lá, e aí você, quando começa a crescer, começa a trabalhar, você, quando vai receber uma promoção ou vai assumir um cargo de liderança, você se sabota. E aí você começa a não corresponder mais com aquela oportunidade que você teve, que é uma autossabotagem que a gente faz muito comum. E onde é que está isso daí, Por que a gente faz isso? Porque no nosso inconsciente, a informação que consta lá é de que nós, mulheres, ou você como mulher, acredita de que você não é capaz de assumir aquele cargo. Inconscientemente, isso foi colocado lá num dado momento. E aí você comprou a ideia, você aceitou a sugestão. E essa sugestão, quando ela é aceita, ela fica no nosso inconsciente, não fica no nosso consciente, é no nosso inconsciente. Porque tudo que a gente faz para poder corresponder com o nosso inconsciente é quem faz com que a gente tome as atitudes que a gente toma. Então, por exemplo, o nosso inconsciente, ele sabe que eu não posso assumir aquele cargo. Então, ele cria situações para que eu execute tarefas ou execute aquela situação
para que eu consiga permanecer no estado de entendimento que aquilo que eu não sou capaz é verdadeiro. Porque aquilo que ele comprou, naquele momento, é a verdade, de que eu não sou capaz de assumir um cargo de confiança. Então, aquela verdade, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser executada. Então, toda vez que eu acesso, né, um disparo, um gatilho, que vai fazer eu acessar aquela situação e sair daquela situação, ou seja, aquela situação que eu comprei, né, ele pega, ele dispara uma nova situação para fazer com que eu volte para aquela novamente. Porque para ele aquilo é o certo. Eu gravei aquilo para mim mesma. Fui eu que gravei. E muitas vezes essas situações não vêm nem dessa realidade, dessa vida, vêm de outras, porque são repetições de padrões da ancestralidade, de você mesmo. Isso para quem acredita em reencarnação. Para quem não acredita em reencarnação, pode olhar que no inconsciente vai estar alguma memória que está relacionada a isso. Tá? Então, é exatamente isso que acontece no que diz respeito a esses movimentos, né? Essas causas que estão ligadas a esses sofrimentos, a essas dores. E aí as histórias que a gente conta para nós mesmos está baseado nessas dores. Então a gente vai procurando no nosso inconsciente essas dores para poder saber ou essas dores ou também os nossos valores. Porque vamos lembrar aqui, nós não somos feitos só de dores ou só de coisas ruins. Existem dentro de nós tudo, talentos, valores bons, valores ruins. Por exemplo, no caso, vou dar um exemplo aqui que é bem comum também, né? Quando você acredita de que as coisas não podem mudar, de que as coisas são como são e você tem que aceitá-las como elas são. Isso também é uma limitação, que talvez você tenha ouvido isso da mãe, que fala, eu não vou fazer nada, não adianta fazer mais nada porque nada muda, as coisas são como são e acabou, é assim que funciona. E aí você ouve isso, e aí você cria essas limitações, aí você também comprou essa ideia, aí você coloca lá no seu subconsciente, em alguma caixinha ali do seu subconsciente. Só que também tem as crenças positivas, os valores positivos, que é quando você tem uma mãe empoderada, né, ou um pai também empoderado, bem resolvido, aonde ela fala assim para você, nossa, a mulher, eu não consegui fazer isso porque a minha opção foi cuidar da família, mas eu acredito que as mulheres podem fazer qualquer coisa, assumir qualquer cargo, ser qualquer coisa que ela quiser. E ela fala isso para você quando você é pequeno. Filha ou filho, sejam o que vocês quiserem, vocês podem escolher o que vocês quiserem ser, desde que vocês saibam exatamente o que querem. Ou seja, ela está colocando um valor ali que é da confiança. Confie em você, porque se você confiar em você, você pode executar aquilo que você quiser. Então, esses são valores, são situações, ou seja, eu mostrei aqui os dois lados da moeda, né? O limitante e a crença positiva, que é essa crença da confiança. E tudo isso é o que vai trazer durante toda a nossa vida as nossas reações. As nossas reações estão muito relacionadas a isso. Então, eu vou dar um exemplo em relação às reações. Vamos supor que eu sou uma pessoa que tive muito problema de rejeição, tive muito problema, por exemplo, não tive uma boa relação com pai nem com mãe, ou eu não vivi uma história em família que levasse a uma crença, que eu conseguisse desenvolver uma crença positiva em relação a pai e mãe. E aí o que acontece? Predominantemente eu sou uma pessoa que eu tenho reações, aí eu reajo em relação às coisas. A minha maneira de me defender sobre as coisas que eu não sei o que é reagir. Então, no lugar de eu ficar calada, porque tem pessoas que ficam caladas, eu reajo. E eu vou dar esse exemplo para vocês entenderem. Então, eu estou simplesmente no trânsito, e aí eu estou ali no meu farol, uma pessoa bate na minha traseira do carro.
não sei porque que ela bateu na traseira do meu carro, mas ela bateu na traseira do meu carro. O que eu faço? Se eu sou uma pessoa que eu já tenho, alguém está tentando me prejudicar, eu já saio do carro, já saio xingando aquela pessoa, já saio brigando, falando um monte, você tá louca, você não tá vendo o que você tá fazendo, você não viu que o farol tá fechado, como é que você bate na traseira do meu carro? E não sei o que, você já começa. Ou seja, você teve uma reatividade. E aí eu vou entrar na cabala. A cabala é muito legal porque ela mostra muito bem isso. Quando você entra na reatividade, é porque você acessou essas caixinhas. Uma dessas caixinhas, que é a caixinha de dizer assim, agora eu tenho que me impor, porque se eu não me impor, a pessoa vai passar por cima de mim. Porque é isso que as pessoas sempre fizeram a vida inteira, passar por cima de mim. E aí o que você faz? Você pega essa caixinha e utiliza ela. E aí você sai já xingando o outro. O outro, se ele tiver também uma caixinha dessa, o que ele vai fazer? Vai reagir. E aí é uma energia. Você gera uma energia, o outro gera uma energia. Você gera uma energia de gatilho também para o outro. Por isso que a gente fala que uma pessoa serve de espelho para o outro. E é verdade. Então, quando eu saio do carro, que eu falo do jeito que eu falei, né? Brigando com a pessoa. E a pessoa também tem algo ali dentro dela, que está no inconsciente dela, onde ela também acredita que ela não pode deixar barato. O que ela vai fazer? Ela vai responder à altura. Ah, vai se danar, vai, começa a me xingar, quer saber de uma coisa? Que se dane, você que se vira com o teu prejuízo aí. Coisa desse tipo. E aí o que vai acontecer? Pá, discussão de um lado, discussão do outro, quem tá certo, quem tá errado, aí um vai dizer que o outro tá certo, o outro vai dizer que tá errado. Então a gente começa a criar um monte de historinhas para justificar a nossa história, de que eu tô certa, e o outro de justificar que ele tá certo. E é essa energia da reatividade que faz com que as discussões elas tomem uma proporção que pode levar à agressão. E é por isso que muitas vezes tem pessoas que acabam sendo agressivas na rua, né? Se tem uma arma, acaba atirando, matando as pessoas. Tem um caso que eu conheci, que eu fiquei sabendo, foi um absurdo, um absurdo. Mas isso acontece, gente, acontece e muito. Esse caso que eu vou contar agora para vocês, aconteceu mesmo. E, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Tinha um rapaz e uma senhora, uma moça, ela estava saindo do trabalho, ela estava meio atrasada, saindo do trabalho para ir até a casa dela, encontrar com o filho e com o marido, que eles iam sair, só que ela já estava atrasada. Então, nesse atraso, ela começou a andar mais rápido e fechou um carro. Fechou um carro. O cara veio seguindo ela, na hora que ela parou na porta da casa dela. Ele saiu nervoso, começou a gritar com ela e deu um tiro na cabeça dela. E ela morreu. Olha o gatilho, quer dizer, aquela pessoa estava num grau total de provavelmente descontrole já na vida dele. Já estava com a mente ali borbulhando. Ela fechou, disparou um gatilho para ele. E aí ele não conseguiu se segurar. E aí ele reagiu fazendo isso. Então, isso é o extremo das situações. Eu estou querendo mostrar para vocês como é que nós funcionamos. E dentro da reatividade, explica o seguinte, que a cada vez, reparem se isso não acontece com vocês, cada vez que você reage a uma fala que o outro faz, que te cutuca e você reage, quando você reage, você se sente poderoso. Parece que vem uma força em você que faz você falar o que você está falando. E aí o outro também vem a mesma força. Isso dentro da Cabala chama-se o oponente, que significa o que tudo isso? É para realmente fomentar, instigar aquela discussão. Instigando aquela discussão faz com que cada vez fique mais forte. E isso tudo é para saber até o limite aonde você vai. E esse cara, o limite dele foi esse. E o limite nosso? A que ponto é o nosso limite? Até a hora que a gente sai ou dá uma ré e bate no carro do cara que está atrás? Né? Ou a gente sai e deixa para lá, mas vai ficar xingando com aqueles pensamentos na cabeça. Aí vocês percebem que quando a gente deixa com que a gente pegue essas caixinhas que estão lá no nosso inconsciente e reage em cima dessas caixinhas,
aí o que acontece conosco? A nossa mente fica o tempo todo pensando naquela situação. E cada vez tentando justificar com aquelas caixinhas que tem lá no nosso inconsciente. Essas caixinhas que falam que a gente não pode deixar para trás, que a gente tem que corresponder quando alguém grita com a gente, que a gente, ou então confirmando, você realmente é uma porcaria, você não sabe nada, tá vendo como você deixou o outro fazer o que queria com você? Olha como é que você fez, você realmente tá certo fazer isso com você, porque você realmente não tem valor nenhum. Aí você começa a reforçar aquilo que tem dentro das suas caixinhas no seu inconsciente, que são as limitações, são essas caixinhas limitadoras. E isso tudo acontece por conta dessa reatividade. Olha que louco, gente. E aí, conforme você vai permitindo que essas situações na sua mente vão se formando e vão alimentando essas caixinhas, você demora muito mais para sair desse enrolo tudo. Pode ver, toda vez que você entra num conflito, numa discussão, você fica com aquilo às vezes dias, às vezes um dia inteiro, às vezes dias, às vezes muito mais tempo. E você se culpa. Se depois você percebeu que não precisava ter feito o que você fez, você se culpa por ter feito. Isso também não ajuda nada, você só reforça aquilo ali, então realmente você não vale nada. Porque você foi lá e fez um puta de um estardalhaço desnecessário com aquela pessoa. Então realmente você só reforça que realmente você não vale nada. Então você percebe como é que a gente funciona? Então, dentro da Cabala fala muito isso, que as reatividades que nós temos em relação às situações que nos são apresentadas na vida é que fazem com que a gente alimente ainda mais essas questões que estão no nosso inconsciente e faz com que o nosso ego se fortaleça ainda mais. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E como eu faço? Como eu faço para poder não ter essas reações? O que eu preciso fazer para não entrar nessa situação? E agora eu vou dar um exemplo da mesma situação, só que olhando para o outro lado, olhando para o lado da proatividade. Eu, novamente, estou no trânsito, farol fechado, o carro bate na minha traseira. Eu olho, vem aquela raiva, né? Eu olho, respiro, saio do carro. Olho o meu carro, primeiro olho o meu carro. Talvez a batida não fez nada no meu carro. Quer dizer, se eu começasse já gritando, eu ia gritar por uma coisa que nem talvez precisasse gritar. Talvez meu carro tivesse bom. Então eu olho no carro, falo assim, arranhou um pouquinho aqui, né? Espera a pessoa descer do carro. Falou, o que aconteceu, meu querido? O que aconteceu? Que você, eu me distraí, me desculpa, não sei o quê. Tá, você se distraiu, mas como é que a gente pode resolver isso? Se você realmente o carro estragou o teu carro, como é que a gente pode resolver isso? Faz o seguinte, aí a pessoa vai falar o que ela deve fazer. Faz o seguinte, pega meu telefone, liga para mim que depois eu vejo como é que a gente pode, ou você leva em algum lugar, ou meu seguro vai pagar para você, tal. Quer dizer, se você tivesse chutado o pau da barraca, nada disso teria acontecido. Você não teria resolvido essa situação, entende? Então, o que eu quero mostrar com isso, né? Eu quero mostrar, sim, que você ganha muito mais quando você não se permite reagir. Ou seja, de repente essa situação, quando eu olho no carro, eu vejo que nem bateu, nem machucou o carro. Ou seja, por que eu vou ficar estressado, já vou sair gritando com a pessoa? Aí eu olho e falo assim, nossa, não estragou nada, né? Ai, que bom, deixa eu dar mais uma olhadinha, mas você pode me deixar teu telefone? Porque eu vou ter que levar em algum lugar para dar uma olhada se internamente não aconteceu nada. Se não aconteceu, tudo bem, eu não vou te procurar, mas se aconteceu, eu posso te procurar? A pessoa, educadamente, ela vai dizer assim, não, tudo bem, então pode me procurar. Normalmente é assim que funciona. Se ela reagir e você não corresponder, ela vai ficar sem graça, né? Vamos supor que você chegue e fala assim, oi, tudo bem? Olha, machucou o meu carro aqui, né? Bateu, arranhou aqui o para-choque. Mas é só o para-choque, você se vira. Depois você se vira e arruma. Porque eu tava com a minha cabeça cheia, eu não tenho mais como fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer isso, não sei o que, não sei o que. Começa a falar. E você fica quieta. Ou seja, aquela reatividade daquela pessoa, se você conseguir permanecer ali sem corresponder,
ela vai olhar, aí você fala assim, não, tudo bem, mas eu não tenho culpa da sua situação. O que eu quero é resolver o problema. Tem como a gente resolver esse problema de maneira mais leve, mais tranquila? Você consegue ver uma maneira da gente resolver isso? Dessa outra maneira, mais tranquila? Eu sei, você pode estar passando por problema, tal, mas qual é a outra maneira que a gente pode resolver isso? Olha a diferença. Aí a pessoa vai ficar assim, desculpa, eu tô nervoso, não deveria ter feito isso, eu fui ignorante com você, você me perdoa, não era bem isso que eu queria, mas eu tô com a cabeça cheia. Olha só a diferença, entendeu? Isso, procurem fazer isso, vocês vão ver que assim funciona, porque sempre funcionou assim comigo. Das duas maneiras, eu já fui muito reativa e eu também já fui proativa nas situações. E é isso mesmo, gente, funciona, funciona. Então, o que acontece com isso tudo? Quando você consegue ir na proatividade, quando você consegue não reagir ao mesmo nível que a outra pessoa, ou seja, não reagir perante ao ego, a esse ego que vem trazendo aí as suas questões, que faz com que você reaja baseado nas suas questões, nas suas limitações, e sim ele usa aquele teu talento de saber conversar, saber dialogar, vai fazer com que você tenha melhores inspirações, saber mais como você vai falar, e aí o que o outro vai te dizer é baseado também num outro lugar, um lugar de mais paz, de mais tranquilidade. E aí com isso as soluções vêm, gente, e vêm de um outro lugar. Dentro da Cabala a gente fala que as nossas criatividades, elas vêm deste mundo da realidade. Quando você consegue ser proativo, você acessa os mundos superiores. Então você acessa acima desse mundo da realidade, você acessa outro nível de consciência. Quando você acessa outro nível, tá mais baixo, mais alto aqui. Quando você acessa outro nível de consciência, as soluções são dentro desse nível de consciência, ou seja, que é bom para todo mundo, que é bom para você, entende? Então é muito, muito mais tranquilo, muito mais leve. Isso até em discussões dentro da família. Você, mãe, discutir com o filho, você vai ficar falando que você é a mãe, que você tem razão, que ele é filho, que ele tem que obedecer, ele vai dizer que ele é maior de idade, que ele não precisa mais obedecer, e aí vai ficar aquela briga, aquele gatilhos, um estourando um estimulando o gatilho do outro, e aí cada um vai para um canto triste, chateado, irritado, nervoso, e não precisava. Se você simplesmente for proativa, pare, na Cabala fala, pare, não reaja. Simplesmente fala assim, ó, vamos parar por aqui. Pensa no que você fez e eu vou pensar no que você fez e depois a gente conversa. Olha a diferença. E se esse pare, vamos olhar, eu vou olhar e você vai olhar do outro lado, faz com que você entre nesse estágio novamente. Onde nesse estágio você vai olhar e vai falar assim, peraí, o que isso está querendo me passar? Se isso me doeu, de alguma maneira me irritou, por que essa situação me irritou? O que é que eu preciso olhar dentro dessa situação? Olha o lugar que você vai estar. Você não vai estar no lugar, você vai olhar para o ego, você vai olhar para a sua limitação, mas num lugar superior, não na agitação, não na reatividade, na proatividade. E aí você vai falar assim, peraí. Então, aquilo que o meu filho fez, de repente, o que ele falou para mim, que eu sou muito mandona, talvez eu seja mesmo. Será que eu não estou querendo botar uma rédea curta nele desnecessariamente? Será que ele não tem um pouco de razão sobre isso? Será que a gente pode chegar no meio termo? Então você começa, estando nesse outro lugar, a enxergar as coisas com mais verdade. E a verdade num nível muito maior, muito melhor. Então é isso que é muito importante a gente colocar. Isso é extremamente importante, porque a proatividade te leva para esse estágio. E quando você está nesse estágio, as soluções vêm. Porque o Criador, ele vem para te dar todas as opções. E aí você consegue, com isso, ter uma vida muito mais saudável e consegue olhar para as suas questões e resolvê-las de maneira melhor. Com isso você impede de ficar com seus pensamentos em roda, ficar se culpando, ficar se condenando e criando doenças para você.
criando doenças mentais, criando doenças físicas. É muito bom você trabalhar a proatividade. Então, essa é uma questão. Tem passos a passos dentro desse trabalho, dentro da Cabala, né, que a gente pode entrar num outro momento sobre esse passo a passo. Mas tem. E esse passo agora que eu sugiro para vocês é: sejam proativos. Deem o primeiro passo no momento em que vocês forem cutucados e que doer em algum lugar. E aí esse passo é: não façam nada. Parem tudo. E aí olhem para aquilo que doeu. Procurem entender o porquê que está doendo. E a hora que você entender o porquê que está doendo, pode haver outro significado. Mas não naquele momento. Esse pare mesmo. Pare de olhar daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, no dia seguinte, para aquilo que doeu. Que vocês vão conseguir enxergar as coisas com mais verdade. Essa é a minha dica aí para vocês. E uma outra coisa que é muito bacana, que a gente não tem noção sobre isso, é entender que esse corpo aqui, não sou eu. Esse corpo é uma matéria. Eu sou muito mais do que esse corpo. Entendeu? Esse corpo é só uma maneira de eu interagir nessa realidade. Existe uma alma, existe um espírito. Dentro da Cabala chama-se Nefesh. A alma chama Nefesh, que está mais próximo do nosso corpo. É o que está mais próximo dessa realidade. E tem outro, que é o espírito, que é Ruach, que esse é mais superior. Ele está num outro nível mais elevado. E tem a Neshama, que é a nossa alma divina, que é ainda mais elevado. Então, quanto mais proativo nós tivermos, quanto mais a gente souber disso, quanto mais a gente conseguir olhar para esses nossos egos, através desse exercício da proatividade, você consegue acessar esses níveis de consciência, de Nefesh, de Ruach e de Neshama. E aí consegue, com isso, acessando esses níveis, entender e ressignificar esses egos, transformar esses egos, e eliminar o ego, esse ego negativo. Isso que faz você fazer essas reações, ter essas reatividades e ter esses comportamentos que você não quer. Então, eu gostaria muito de passar isso para vocês, que não se identifique com quem você acredita que é esse corpo. Quem é você então? Quem é você então? Se eu não sou esse corpo, quem eu sou? Eu sou alma, eu sou espírito. Eu não sou a filha da Maria. Eu não sou a esposa do José. Eu não sou a mãe do Joaquim. Eu sou uma alma. Eu estou filha do José. Eu estou filha da Maria. E eu estou mãe do Joaquim. Entende a diferença? Porque, para quem acredita em reencarnação, mais uma vez, nós estamos nessa reencarnação aqui executando papéis de filha, de esposa, de mãe, de amigos, de profissional, mas nós não somos isso. Nós somos uma alma que está dentro desse corpo interagindo aqui para nos transformar, para acendermos o nosso corpo, para poder zerar o nosso ego, ou seja, ressignificar, transformar esse ego exatamente em coisas positivas, né? Transformar tudo aquilo que nos prende a essas dores e assim nos elevarmos. E aí sim, a partir do momento que a gente consegue fazer isso, passo a passo, isso é coisa que não é rápido, é demorado, mas o importante é que você vai vendo a sua melhora a cada dia. E a cada dia que você melhora, o teu mundo externo melhora. Esse mundo que você interage melhora. Então, conforme você vai trabalhando esses egos, ressignificando e transformando eles em talentos, você começa a viver melhor e a se identificar melhor com esse mundo e também a trazer mais respostas positivas para você. Então, essa é uma dica, né, que eu estou dando aqui, um entendimento assim bem básico de todo esse processo. Então fica aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima.